Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês que estão agora aqui conosco na live de segunda-feira no Rosas da Mediunidade. Toda segunda-feira nós estamos aqui juntos para estudar o Livro dos Médiuns no Rosas da Mediunidade. Boa noite, meus queridos amigos, Aloha, Fernanda, prima querida, Rosângela, aqui a Roseli Martins, Soraya, Caroline, Roberta, Bia, Ju, Felipe, vários amigos, já considero vocês amigos que estão sempre juntos aqui estudando, aprendendo, todos nós, na realidade, procurando aprender e crescer um pouquinho com os ensinamentos da doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos sempre à nossa live de segunda-feira. Olha a Tami dando um alô enorme, Mirta. Tudo bem, meus amores? Que bom. Carlos chegando também. Sempre eu gosto de ver vocês aí também sempre fiéis no estudo, isso é bom, tá? E nós estamos aqui também sempre à disposição de vocês para, na medida do possível, passar um pouquinho dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, tá bom? Meus amores, para quem está chegando na live, que sempre tem alguém chegando pela primeira vez, toda segunda-feira nós estudamos o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação kardeciana. E nós estamos estudando o livro na sequência, mesmo para que nós possamos, digamos assim, ter um estudo bem completo, sério, organizado, que vai com certeza facilitar o nosso entendimento da doutrina, tá bom? Então, nós estamos hoje estudando o capítulo 7 da segunda parte do livro, que é exatamente sobre bicorporeidade e transfiguração. Vocês devem lembrar que na semana passada nós estudamos sobre as manifestações visuais. Na realidade, foram 2 aulas sobre as manifestações visuais. E a bicorporeidade e a transfiguração não deixam de ser um desdobramento das manifestações visuais. Mas antes de começarmos propriamente dito o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para que nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga. Creuza, Camila, Ribeiro Soares, Márcio, Tarcísio, sejam todos bem-vindos, queridos amigos. Vamos então fazer a nossa prece? Vamos lá. Mais uma vez, Senhor Jesus, aqui estamos, todos juntos, reunidos em Teu nome, para esse aprendizado maravilhoso. Como é bom poder contar com a Tua companhia, com a companhia de tantos corações queridos, que juntos, Mestre, estamos aqui à disposição, com boa vontade de aprender, de conhecer um pouco mais sobre a mediunidade, esse dom tão maravilhoso, Mestre, que nos aproxima de Ti, que permite que nós possamos amar mais, servir mais, auxiliar mais, amparar mais, que todos nós possamos perceber a bênção que é a mediunidade. E, acima de tudo, possamos fazer a nossa parte no sentido de estudar, de aprender, para que possamos ser melhores e mais fiéis trabalhadores da Tua doutrina e do Teu amor. Que Tu possas, então, envolver a cada um de nós nesse estudo, para que os melhores aprendizados sejam realizados nesta noite. Que Tu possas, então, nos envolver e nos amparar hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos lá então, meus amores. Olha aqui a Cláudia chegando, a Rita, a Frontalesca Campos, não sei mais ou menos como é que chama. Oi, Claudinha. Claudinha disse, cheguei, que bom. Henrique, vamos lá? Cláudia, Cledija Passo chegando também. Tudo bem, Cledija? Seja bem-vinda, minha querida. Então vamos lá, estamos vendo o capítulo 7 de O Livro dos Médiuns sobre bicorporeidade e transfiguração. Vamos primeiro, inicialmente, antes de começar a falar como acontece, vamos dizer o que é bicorporeidade e transfiguração para quem não sabe. Bicorporeidade também é chamado dentro da doutrina espírita de ubiguidade. O que é isso?
de uma forma bem simples, é claro que depois eu vou desenvolver, seria a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por isso bicorporeidade. Uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui em Manaus falando com vocês, tá? Estou em Manaus e, ao mesmo tempo, eu apareço em um outro lugar para uma outra pessoa. Pode ser dentro da cidade de Manaus, numa outra cidade, enfim. Eu apareço em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso acontece? Sim. Como é que isso acontece? O que é isso? É alguma coisa sobrenatural? Claro que não, nós já vamos ver que não. E vamos explicar como é que acontece esse fenômeno mediúnico, onde a pessoa consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, certo? E a transfiguração, o que é a transfiguração? É como se vocês estão olhando para mim, a Evelyn, certo? E de um momento para outro eu me transfiguro, eu me transformo em uma outra pessoa. Então vocês vão estar olhando para a Evelyn, mas a Evelyn, por exemplo, não será mais a Evelyn. A Evelyn vai ter a forma física externa de uma outra pessoa, como por exemplo a Soraya, aí, nossa amiga que está aqui nos acompanhando sempre. É como se vocês olhassem para mim, mas vocês vissem a forma física da Soraya, o corpo, a altura, a expressão, a voz, tudo da Soraya, mas sou eu que estou aqui. Como isso é possível? Como eu posso me transfigurar, me modificar em uma outra pessoa, ok? Então, isso é transfiguração. E a bicorporeidade é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, como isso é possível? Como é que a doutrina espírita explica isso? E vai mostrar para vocês que não há nada de sobrenatural. Tudo decorre, na realidade, das propriedades do perispírito. Lembram que eu já comentei com vocês que o perispírito, na realidade, ele é a chave de todos os fenômenos mediúnicos? Então, vocês vão ver como isso é possível, na realidade, como que o perispírito permite que esses fenômenos aconteçam. Só dar um alô aqui para o Tony, a Laila, um conselheiro espírita, Lu odontóloga, Ri, Eunita, acho que é isso, né? Vamos lá então, meus amores, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora, estamos aqui estudando sobre bicorporeidade e transfiguração, tá bom? Rosângela pergunta, todo médium consegue isso? Não, Rosângela, são médiums, na realidade, que vem, assim como existe o médium vidente, o médium psicofônico, o médium psicográfico, o médium poliglota, existe médium de transfiguração e médiums também de ubiquidade, tá? Então, são tipos de mediunidade e algumas pessoas, na realidade, são, digamos assim, capacidades raras. Isso não é comum na humanidade. Tá? Porque isso decorre um pouco também da elevação do espírito. Quanto mais elevado é o espírito, um abraço aí para quem está mandando um abraço, Marinho, enfim, fazendo um elogio, muito obrigada, tá, minha querida? Na realidade, não. Quanto mais evoluído, mais o espírito, na realidade, mais a pessoa, o médium, poderá ter capacidade de realizar esses 2 fenômenos, ok? Aqui a prima pergunta, Divaldo Franco tem transfiguração. Eu vi uma palestra em que ele se transfigura no Bezerra de Menezes. Interessante, prima, que você falou de uma transfiguração mais comum, usual, que é a transfiguração onde você modifica a sua fisionomia de uma tal forma que você realmente demonstra e mostra que tem toda a personalidade, a característica de uma outra pessoa, como o caso de Divaldo Franco, quando ele realmente entra num processo de psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes. Então, realmente ele modifica toda a estrutura, todas as feições dele. Mas a transfiguração num grau maior é a transfiguração completa. Você não está vendo a Evelyn adotar a fisionomia, por exemplo, de uma outra pessoa. Não. Você vê a pessoa. É como se você não estivesse vendo a Evelyn. É como se você estivesse, de fato, vendo, por exemplo, que eu citei o exemplo da Soraya, que está aqui nos acompanhando. É como se fosse a pessoa da Soraya. Não é a Evelyn com as fisionomias da Soraya. Ok? Então vamos começar a leitura, porque o assunto realmente é muito interessante e vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais.
Então, o que nos diz o Livro dos Médiuns? Primeiro, ele diz que esses dois fenômenos são variedades, tá, das manifestações visuais que nós estudamos na semana passada. Por quê? Porque a ambiguidade você vai estar visualizando a pessoa em um outro local. Da mesma forma, na transfiguração, você está visualizando uma outra pessoa, ok? Dentro, na realidade, junto àquele médium, você vai ver uma outra pessoa. Por isso que são considerados fenômenos que decorrem variações das manifestações visuais. Aí ele vai dizendo aqui no item 114, que é o primeiro: oi Maurício, boa noite, tudo bem? Ele vai dizendo aqui logo na metade do parágrafo que tudo isso decorre das propriedades do perispírito. Aí o que ele vem nos dizer? O seguinte: o perispírito, quando nós estudamos sobre as manifestações visuais, a gente não disse que o perispírito, perispírito de um espírito desencarnado, ok? Ele não pode se tornar visível. Nós não falamos que ele sofre um processo como se fosse, nós chamamos de condensação das moléculas do perispírito, mas não é bem essa palavra, mas ele sofre uma modificação molecular que ele se torna visível. Não foi isso que nós estudamos nas manifestações físicas? E ele diz o seguinte: ora, se o perispírito pode realizar esse processo quando o espírito está desencarnado, por que o perispírito de uma pessoa encarnada não poderia realizar a mesma coisa? E é exatamente isso que ele vai nos explicar. Por quê? Porque no caso da ambiguidade, acontece com a pessoa que está encarnada. Então, ele vai nos explicar que quando há um desdobramento do perispírito da pessoa encarnada, que isso pode acontecer e normalmente acontece mais durante o sono. Nós já não estudamos que durante o sono todos nós desdobramos? Todos nós temos o processo de emancipação da alma? Pois muito bem, na hora que eu durmo, que eu emancipo e que meu perispírito se desdobra, ele pode, sem problema nenhum, ir para um outro lugar e visitar alguma pessoa, ir a uma outra cidade junto a algum familiar ou junto a algum desconhecido, enfim. Ele pode viajar, ele não viaja, ele não vai para os planos espirituais, estudar, aprender, ver seus familiares. Ele pode, por exemplo, visitar alguém encarnado, em perispírito, certo? Quando este perispírito chega lá no ambiente que ele quer, na casa de alguém, enfim, de alguma pessoa, o que aquele perispírito faz? A mesma coisa que o espírito desencarnado faz para se tornar visível ao médium vidente. Ele promove a mesma condensação do seu perispírito, tá? Condensação entre aspas, porque não é bem a palavra, mas ele modifica as moléculas do seu perispírito de modo que ele se torne visível para a pessoa que ele foi visitar. Então, eu, Evelyn, aqui física, estou dormindo. Meu perispírito desdobrou. Vamos supor que eu estou usando a Soraya hoje como exemplo para tudo. Soraya, vou até a casa da Soraya. Lá, o meu perispírito modifica as suas moléculas, se torna de uma certa forma mais condensado e a Soraya visualiza a Evelyn. Aí ela vai dizer: Evelyn, você está aqui? Não, na realidade a Evelyn está em Manaus, dormindo, mas o perispírito da Evelyn se tornou visível. E vejam, isso não apenas é possível, não apenas eu posso me tornar visível para a Soraya, como eu posso me tornar tangível também para a Soraya. Os espíritos não se tornam tangíveis? Não existe o processo de materialização de espíritos, onde você pode tocar, falar com os espíritos? A mesma coisa. O perispírito é o mesmo, apenas que em algum momento ele está junto ao espírito desencarnado e outro com o espírito encarnado. Mas as propriedades do perispírito são as mesmas. Então eu, Evelyn, estou lá na casa da Soraya, eu posso me materializar e eu posso realizar alguma atividade, fazer alguma coisa que eu precise fazer junto à Soraya. Exemplo que nós temos de pessoas que no decorrer da humanidade tinham a capacidade de ubiquidade, tá? Já vou aqui com o Gui Freitas, que já fez uma perguntinha. Exemplos para vocês. Aqui o livro nos traz 2 exemplos, tá? Ele nos fala de Santo Alfonso de Liguori,
lá no item 119, foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Além disso, o livro cita Santo Antônio de Pádua. Olha a história, que história interessante de Santo Antônio de Pádua. Tem outras, eu vou contar para vocês. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, enquanto ele pregava na Espanha, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece lá onde o seu pai, na cidade de Pádua, onde o pai dele estava sendo julgado, demonstra a inocência do pai, revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que Santo Antônio, nesse momento, não tinha deixado a Espanha. Então, ele, naquele momento que ele estava, digamos assim, pregando, é isso que eu vou explicar para vocês. Quando nós vamos para esse dom, o espírito, digamos assim, o corpo físico, nunca fica no seu estado plenamente normal, como eu estou aqui com vocês. Ele sempre fica num estado mais ou menos letárgico, ele entra num processo leve de transe. Ou pode ser um processo completo de transe, como por exemplo na hora do sono, que você fica ali meio que realmente adormecida, ou entra pelo menos num leve estado de transe, estando acordado, tá? Então, eu entro naquele estado de transe para que eu possa me desdobrar. Então, eu não vou ficar, por exemplo, ao mesmo tempo aqui falando com vocês, como Santo Antônio pregando, e o perispírito dele lá em outro lugar fazendo outra coisa. Não. O corpo físico vai ficar levemente em estado de transe, tá? Para que o perispírito se desdobre, porque a consciência vai com o perispírito, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês já perguntaram, porque ainda tem mais coisa para nós explicarmos aqui em relação à ubiguidade. O Gui Freitas pergunta: para ocorrer o desdobramento, o corpo físico tem de estar necessariamente inconsciente, dormindo em meditação? É exatamente o que eu estava falando. Ele pode estar plenamente dormindo, como no caso do sono físico, quando a gente dorme, ou ele entra num leve estado de transe. Kardec vai nos dizer isso aqui numa das perguntas, porque Kardec evocou Santo Alfonso de Liguori, justamente para perguntar sobre a ubiguidade, porque sabia que acontecia com ele. E aí a pergunta dele foi muito parecida com a tua, Gui. Ele disse o seguinte: o sono do corpo físico é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? Que foi um pouco a sua pergunta. E aí ele diz: pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro. Mas então o corpo não está jamais num estado perfeitamente normal. Ele está sempre num estado mais ou menos estático, ou seja, num estado de mais ou menos transe, para que ele possa se desdobrar, certo? Mas o mais normal é que ele fique realmente dormindo, tá bom? E aí, vamos ver aqui, a Caroline pergunta: e o perispírito em desdobramento pode estar em um só lugar ou pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como se fosse vários espíritos ao mesmo tempo? Interessante a tua pergunta, Caroline. Veja, como isso é possível? Em situações de espíritos purificados, em espíritos crísticos, em espíritos, não vou dizer nem crísticos, mas puros. Porque o que acontece? A luz do sol, tu vais entender, a luz do sol, ela não é tão grande que ela consegue estar em todo o planeta, ou seja, em várias cidades, em vários lugares ao mesmo tempo, porque a luz do sol, não é que o sol seja duas, seja dois, seja três, seja quatro, mas é porque a luz dele é tão grande que se irradia para vários lugares. E é exatamente o mesmo raciocínio que acontece com os espíritos purificados. Não é que eles sejam 2, 3 ou 4, mas a luz deles é tão grande que eles conseguem estar presente para transmitir a sua luz, a sua presença para várias pessoas, vários lugares ao mesmo tempo. Então nos dá a impressão de que ele se divide, se triplica, mas não é isso. É porque a luz, a capacidade dele é tão grande que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. É exatamente por isso que, por exemplo, só que numa proporção infinitamente maior, que Deus consegue acessar todo o universo. Deus consegue acessar eu aqui em Manaus, vocês aí, em qualquer lugar.
Ele não precisa estar ao lado da Evelyn, estar ao lado de vocês. Ele está em todo o universo. Por quê? Porque ele é a luz máxima, infinita. Então ele consegue, é como se fosse a luz do sol, ele consegue iluminar todos os lugares ao mesmo tempo, ok? É por isso que a gente coloca que por isso que quanto mais evoluído e mais elevado é o espírito, mais essa potencialidade cresce, tá? Porque isso decorre também mais da evolução do espírito, tá bom, Caroline? Vamos ver aqui o que o Lucas perguntou. Eles só podem aparecer para aqueles que possuem o dom da vidência? Não. Eles podem aparecer para qualquer pessoa, como aconteceu aqui com o caso que eu contei de Santo Antônio de Pádua, que ele, quando foi lá junto ao pai dele, que estava sendo julgado, ele se fez presente, ele fez a defesa do pai dele, todas as pessoas viram quem tinha mediunidade de vidência ou não, e depois ele retornou. Um outro exemplo que eu sempre gosto de citar, que eu também acho muito bonito, é de São Francisco de Assis. Quem tiver a oportunidade de ler a biografia de São Francisco de Assis, leia, ela é belíssima. E ele também tinha o dom da ubiguidade. Então o que acontecia? Ele, além do dom da ubiguidade, ele tinha o dom da cura. E aí, quando ele ia pelas cidades, pregando e tudo, ele curava muitos leprosos, muitas pessoas doentes. E teve uma determinada época, segundo consta na biografia, pelo Espírito Miramês, tá bom? Foi essa que eu li, do Espírito Miramês contando a biografia de Francisco de Assis. Ele conta que num determinado momento, São Francisco estava numa determinada cidade e aqueles outros franciscanos estavam numa outra cidade também pregando e levando o evangelho. E lá eles observaram, eles chegaram num determinado momento, viram uma família de leprosos, tá? E eles não tinham o dom da cura como como Francisco de Assis tinha. Então eles entraram em sintonia mental com São Francisco de Assis. São Francisco percebeu o chamado dos seus amigos no tocante àquela necessidade de cura. Ele, o seu corpo físico entrou num processo de leve transe, ele se desdobrou, foi até a outra cidade, se materializou, não apenas se tornou visível, mas se materializou, curou a família de leprosos todinha e depois ele retornou para a sua cidade. Como que ele fez isso? Graças às propriedades do perispírito, tá? Então todas as pessoas veem, ele se torna visível não apenas para quem tem mediunidade de evidência. A Grace Ângela entrou, o Alessandro já dando boa noite, Alessantos dando boa noite a todos. A Ana Bolsas entrou, a Malu também dando um alô, a Ana Paula também, Paulo, Nair, tudo bem, queridos? Vitor, Flor, que coisa boa, tanta gente entrando aí participando do nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Vamos lá, o Gui Freitas pergunta: pode ocorrer o desdobramento? Não, para ocorrer o desdobramento, é necessário o consentimento do espírito ou pode ocorrer de forma involuntária? Pode ocorrer de forma involuntária. É inclusive um dos exemplos que Kardec nos conta aqui no livro. Quem está com o livro pode realmente acompanhar. Então ele fala aqui no item 116 de uma senhora. Então isso aqui foram situações que foram contadas, vivenciadas por Allan Kardec, tá? Então ele realmente tinha, digamos assim, conhecimento dos atos e dos fatos para trazer aqui no Livro dos Médiuns. Então no item 116 ele conta justamente de uma senhora que ela estava bastante enferma e durante o sono, durante o período da noite, ela via uma pessoa, ele diz aqui, um senhor idoso, habitante da mesma cidade, que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem relação de intimidade. E ele estava várias noites ao pé do leito dela, como se ele estivesse velando a saúde dela. E ela, inclusive, às vezes queria conversar, porque ela já tinha algum conhecimento, ela queria conversar com ele, mas ele sempre fazia um sinal para que ela descansasse, que não se preocupasse em falar. E isso aconteceu por várias noites. Inclusive, quando ela, digamos assim, em outro momento, ele, de fato, durante o dia, foi visitá-la. E aí ela comentou
né, agradeceu pelas visitas que ele já tinha feito em outras vezes e tal. E ele falou que ele não tinha ido visitá-la, que ele, na realidade, aquela visita era a primeira visita que ele estava fazendo para ela, demonstrando que isso aconteceu sem a vontade, ou ele pode ter tido essa vontade, digamos assim, ao anoitecer, uma vontade assim, ter pensado em visitá-la, mas ele não realizava esse ato de forma consciente. Ok? Pode até realizar de forma consciente em desdobramento, em espírito, mas não de forma consciente quando em vigília, do tipo, essa noite eu vou emancipar, vou aparecer lá na casa da senhora e vou visitá-la. Então isso não foi de forma consciente, seguramente foi de forma involuntária, como ele coloca aqui. Então ela diz assim, ó, o senhor fortemente surpreso, quando ela comentou, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo, tá? Ou seja, não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. Então, para ele, aquele encontro estava sendo o primeiro encontro depois de muito tempo, ok? Então, ele pode acontecer sem o conhecimento e mesmo sem a vontade daquele que tem o dom da ambiguidade, ok? A Caroline diz, muito interessante, explicação encantadora, obrigada. Obrigada, Caroline, pela pergunta. Muito obrigada pela participação de vocês. A Cláudia pergunta, quando dormimos e acordamos cansados, como se o repouso não tivesse sido suficiente, tem a ver com emancipação? Tem tudo a ver, Cláudia, porque na realidade, veja, todos nós emancipamos, certo? Só que todos nós emancipamos, mas não significa que todos nós vamos fazer coisas saudáveis, coisas úteis, coisas boas. Muitas vezes nós vamos para lugares que não são positivos, na realidade, onde está o teu coração, lá tu estás, tu vais estar. Então quem tem, por exemplo, afinidade com vícios, bebidas, sexo desregrado, maldade, enfim, vai para regiões que não são muito boas, vão ser, digamos assim, porque tudo é magnetismo, tudo é sintonia. Então essas pessoas vão ser atraídas por espíritos na mesma sintonia vibratória e vão para lugares que não são positivos. Vão ser muitas vezes exploradas, por exemplo, se for na área do sexo, vão ser exploradas sexualmente nessas regiões. Então, realmente são regiões assim de sofrimento e de dor, mas nós fomos pela nossa atração. E quando nós acordamos o quê? Mal, nos sentindo mal, uma sensação de peso, como se nós não tivéssemos dormido nada. Então isso é um indicativo de que nós não fizemos coisas boas durante o nosso desdobramento. Porque quando nós vamos realmente estudar, trabalhar, nos encontrar junto com a espiritualidade amiga, com os nossos amigos espirituais, nossos familiares desencarnados, a nossa sensação é de bem-estar, de leveza, de você acorda refeito, tá? Então, quando isso não acontece, é o indicativo de que nós, digamos assim, não estávamos em algum lugar muito bom, tá bom? Evelyn, isso é uma regra? Não. Tudo tem exceção. Em algumas situações, mas isso, o teu dia a dia, o teu pensar, a tua vida é que vai te dar essa indicação. Então, pessoas que já estão realmente praticando bem, que já trabalham enquanto em vigília, fazendo bem, atividades caritativas, é natural que durante a emancipação do sono, essas pessoas também sigam para trabalhos no plano espiritual. E alguns trabalhos são, digamos assim, há uma necessidade de doação energética, de fluido vital daquela pessoa encarnada muito grande, tá? Porque determinados atendimentos no plano espiritual necessitam do nosso fluido vital para ajudar alguns corações. Então acontece, às vezes, quando o trabalho é muito grande, de uma certa forma, você pode acordar um pouco estafado pelo trabalho que você realizou, pela doação energética que você realizou. Mas isso não é muito comum. O normal é nós acordarmos bem, tá? Então, quando você acorda numa situação dessa, não se sentindo muito bem, é o caso de perguntar: como é que estão os meus pensamentos, como é que estão as minhas atitudes, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado? Será que na noite de hoje eu estava bem? E isso realmente é um decorre, é um sintoma de que eu trabalhei bastante? Ou é um indicativo de que eu não estava em boas companhias, tá? Então é o caso da reflexão de cada um é que vai nos ajudar nessa identificação. Mas o mais comum é que não tenha ido para lugares muito bons, ok?
Muitas pessoas dando aí boa noite, Fátima, Vinícius, boa noite, meus queridos. A Cledija pergunta, mas a pessoa tem que ter a mediunidade já desenvolvida ou todos têm essa capacidade? Não necessariamente. Tem pessoas que vêm com este dom da ubiguidade, tá? Elas podem não ter mediunidade desenvolvida, elas podem até nem saber exatamente o que é mediunidade, mas elas podem realizar esse fenômeno. Assim como tem pessoas que são médiuns videntes e que desde cedo veem espíritos, independentemente de terem a mediunidade bem desenvolvida, de terem estudado, de terem compreendido sobre ela, eles não conseguem ver os espíritos. Claro que o fato de você compreender e estudar depois melhora para que você não seja pego de surpresa e você compreenda o fenômeno. Mas não é condição sine qua non para que a vidência aconteça. Da mesma forma com a ubiguidade. Eu já posso ter essa capacidade. Então, o fato de eu ter mediunidade, digamos assim, já desenvolvida, não é indispensável. Tá bom, Cledija? Aqui Jorge dando boa noite, Sueli dando um alôzinho, boa noite, Carlos Henrique entrou, André entrou, Marisa entrou, boa noite, minhas lindas, boa noite, gente querida. Rosana, Giane, aqui, obrigada, Evelyn, imagina, Claudinha, é um prazer. Vamos ver aqui, pronto, então, Rafaela também entrando, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Então, vamos continuar o nosso estudo, tá? Então, para quem está aí no livro acompanhando, que nós estamos falando sobre ubiguidade ou bicorporeidade, que é justamente essa capacidade de aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Ok? Ok? Bom, vamos então dar uma olhada nas perguntas que foram feitas a Santo Alfonso de Liguori, porque Kardec, como eu falei, evocou o Santo Alfonso, Santo Alfonso. Oi, gente! Então, tô aqui, voltei. A minha internet disse que estava com problema, mas a gente conseguiu voltar. Vocês estão aqui, estão me vendo? Respondam aí para mim, para eu saber se vocês estão... Tá tudo direitinho para a gente continuar aqui, tá bom? Pronto, o Paulo deu um alô. Oi, obrigada, Paulo. Queria saber se realmente estava tudo direitinho. O vídeo parou um pouco. Aqui também, Soraya, o meu também parou, tá bom? Mas estamos de volta. Então, vamos dar uma olhada nas perguntas que foram feitas para Santo Alfonso, ok? E aí ele diz o seguinte... Ele diz, pergunta, você poderia nos dar uma explicação? Obrigada, meus amores, Ezequiel, Fernandinho, ok, obrigada, meus amores. Aí ele pergunta, Kardec, tu poderias nos dar uma explicação desse fenômeno para que nós possamos entender melhor como é que ele acontece? E aí ele diz o seguinte, para vocês verem como é preciso bastante evolução. Ele diz o seguinte, sim, posso lhe responder. O homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude, vejam, quando o homem está completamente desmaterializado pela sua virtude, significa, já é uma pessoa tão evoluída que está no plano material, mas está sempre em conexão já com a espiritualidade. Não vive a matéria, vive o espírito. Então ele diz, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Então, aqui ele pode fazer isso de forma voluntária. Nem sempre é necessário, mas ele pode, tá? Seu espírito ou sua alma, como o quereis chamar, abandona então o seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte, que é o estado mais ou menos de transe. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, ou seja, o perispírito se desliga, mas fica um laço ligando ele ao corpo físico. Havendo necessidade, ele retorna imediatamente ao corpo físico. E aí ele diz, o corpo aparece então no lugar pedido, ok? Então é o que ele estava dizendo aqui, isso pode ser de forma voluntária também. Aí ele diz o seguinte...
ainda pode falar, o espírito, estando desligado da matéria, ou seja, já uma pessoa, um espírito mais elevado, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível a matéria. Então, oi gente, tudo bem? Fátima, César, olá meus amores. Vejam uma explicação adicional aqui de Santo Alfonso. Ele diz: quanto mais desmaterializado, ou seja, mais evoluído é o espírito, mais condições ele tem de se tornar tangível, como São Francisco de Assis. Então vejam, uma coisa é eu aparecer num outro lugar, me tornar visível. Isso já exige uma certa elevação espiritual. Agora, me tornar, além disso, tangível, exige ainda mais elevação espiritual para que isso aconteça. É por isso que nós não vemos isso a todo momento e a qualquer hora, ok? E aí ele ainda pergunta, exatamente, estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se ele fosse despertado subitamente? Então a pergunta de Kardec aqui é, vamos supor que eu esteja numa condição de ubiquidade ou de bicorporeidade em outro lugar e o meu corpo dormindo. Se houver, por exemplo, como ele diz, o que aconteceria se ele fosse despertado subitamente, o meu corpo físico? Aí ele vai nos responder, não aconteceria nada. Por quê? Porque o nosso espírito, ele pressente que vai haver o despertar do corpo físico. Nós estamos conectados pelo fiozinho prateado, mas nós estamos conectados. Então, qualquer perigo, qualquer coisa que coloque em risco o meu corpo físico, automaticamente, na velocidade, como ele diz aqui, na velocidade do pensamento, como um relâmpago, o meu perispírito retorna imediatamente para o meu corpo físico, tá? De modo que não existe a possibilidade, ele vai perguntar aqui, é possível eu morrer nessa condição de estar desdobrado, o meu espírito está em outro local e o meu corpo físico aqui falece? Não existe essa possibilidade de eu morrer porque o meu espírito se desliga e não volta mais para o corpo. Não existe essa possibilidade, tá bom? Soraya diz, é um dom maravilhoso dado por Deus. Sem dúvida, Soraya, realmente é um dom belíssimo. E principalmente como fazia São Francisco de Assis, que utilizava realmente para ajudar as pessoas. O Gui Freitas pergunta, o que o espírito vivencia no desdobramento? Fica acessível na lembrança quando o espírito retorna ao corpo físico? Às vezes, tá? O que acontece quanto a isso? Como quem está vivendo a experiência é o perispírito, quando ele retorna ao corpo físico, o nosso cérebro físico, que está deitado, tem às vezes dificuldade de reter a informação, porque aquela informação foi vivenciada pelo espírito em desdobramento e não pelo corpo físico. Um exemplo, nós, no decorrer do dia, nós conseguimos lembrar de tudo aquilo que nós fizemos no decorrer do dia, em detalhes, tudo aquilo que nós dissemos? Muitas vezes nós não esquecemos. E foi o próprio corpo físico que vivenciou. Imaginem quando se trata do perispírito, a dificuldade do cérebro reter essa informação ela é maior. Mas há pessoas, sim, os médios ostensivos têm mais facilidade para lembrar dos seus desdobramentos, do que faz durante o desdobramento. Mas não apenas eles lembram, apenas têm mais facilidade. O ideal é que nós, por exemplo, se nós quisermos treinar e adquirir o hábito dessa lembrança, o ideal é que nós possamos sempre anotar os nossos sonhos. Quando eu acordar, questionar, eu sonhei? O que é que eu sonhei? Como foi meu sonho? Mesmo que eu não tenha lembrado de muita coisa, tenham sido sonhos esporádicos ou assim, com interrupções, mas eu anoto, porque eu vou criando o hábito de preparar o meu cérebro para guardar essas vivências. E pouco a pouco eu vou conseguindo guardar mais e mais, tá bom? Mas na realidade é possível sim essas lembranças, só não é tão comum quando nós não temos esse hábito de trabalhar as nossas lembranças durante o sono. É porque muitas vezes nós acreditamos, Gui, que não é nada, que são coisas da nossa cabeça, sabe? Então nós não damos a importância devida para o que acontece durante o nosso desdobramento e, consequentemente, para os nossos sonhos. Agora, sabendo disso, por exemplo, toda vez que vocês sonharem, vocês vão refletir sobre aquele sonho, verificar se aquilo ali pode ter sido uma vivência espiritual ou não,
não. Então, nós vamos começando a dar mais importância ao que acontece durante o desdobramento e, consequentemente, o nosso cérebro físico vai criando o hábito de reter essas informações, tá bom? A prima pergunta: o documentário Espírita Sozinho, espetacular esse documentário, mostra uma cena de desdobramento, excelente documentário, recomendo. Muito bom esse documentário Sozinho, mostra justamente sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E aí ele vai justamente nos mostrar isso, que durante o desdobramento, ele lá no documentário Sozinho, o rapaz e a esposa vão para um plano espiritual, a mãe do rapaz conversa, mostra para ele tudo aquilo que ele tinha feito, a necessidade dele de mudança de postura, de atitudes, tudo aquilo durante o desdobramento. E quando ele acorda, ele não acorda com aquela ideia 100%, mas ele tem uma leve intuição daquele sono que aconteceu, tá? De modo a ajudá-lo na condução da vida dele quando encarnado, tá bom? Meus amores, sobre a ambiguidade, os pontos mais importantes já foram falados. Nós temos 20 minutinhos restantes e nós vamos então adentrar no segundo tema, que é a transfiguração, tá? Aí a transfiguração, vamos lá, começando no item 122. Para quem tiver o livro, acompanhe conosco. Então ele diz assim: passemos ao segundo fenômeno da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Então, uma pessoa viva, encarnada, é que vai mudar o seu aspecto. E aí ele começa contando o caso da transfiguração de uma garotinha. Ela era uma jovem, tinha uns 15 anos, e ela ele diz aqui, desfrutava da singular faculdade de se transfigurar. Quer dizer, a de tomar, em certos momentos dados, todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si. Tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência do seu irmão morto há alguns anos. Aí ela diz aqui, tinha dele não apenas a figura, ou seja, não apenas a figura se mostrava, mas o talhe e o volume do corpo. Ou seja, a criança de 15 anos, ela tomou tanto o volume como a forma do irmão. E aí ele diz aqui, um médico da região muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a seguinte experiência. Olha o que o médico fez. Aí ele diz, teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. Ok? A experiência foi tão concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. De fato, não era uma ilusão. Ela adotou as impressões todas corpóreas, de voz, de tudo, do irmão. Ok? E aí aqui, deixa eu ver só a perguntinha aqui do Ezequiel. Lembro sempre trabalhando com muita gente na cura desobsessiva. Olha, Ezequiel, que bom. Que bom que você tem a capacidade, consegue lembrar que realmente está realizando um trabalho durante o desdobramento. Que bom quando nós estamos trabalhando, porque muitos de nós digamos assim, não conseguem realmente trabalhar ou ainda vão realizar atitudes não muito positivas. Que bom que você consegue realmente lembrar e trabalhar durante o desdobramento, tá? E aí, meus amores, voltando então aqui para a transfiguração. Aí ele diz o seguinte, a transfiguração ela pode começar com uma simples contração muscular, como, por exemplo, a própria Fernanda, a prima, falou da questão do Divaldo. Acho que foi você, né, prima? Então, mostrando a questão da transfiguração. Então ele diz, olha, a transfiguração em certos casos pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ao ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível, ok?
Frequentemente, ele diz aqui, em certos sonâmbulos, nós temos observado essa capacidade de contração muscular e de modificação de personalidade, certo? Mas é quando ele vai, na parte seguinte, falar da transfiguração num estado maior, que é esse que eu comentei como da garotinha de 15 anos. Então, ele diz o seguinte... nesse segundo parágrafo do item 23, ele vai falar como que isso é possível. Ele volta novamente para o perispírito. Lembrem que eu falei, acho que não sei se eu já falei, mas acredito que sim, que uma das propriedades do perispírito também é a capacidade de plasticidade. Eu tenho certeza que eu já falei quando nós estávamos conversando sobre o sono, como os espíritos podem aparecer nas manifestações visuais, que ele pode plasmar o perispírito dele como ele desejar. Pois muito bem. Aqui, o perispírito da pessoa viva, o que ela faz? Uma outra propriedade do perispírito é a expansibilidade. Eu posso expandir o meu perispírito, eu posso contrair o meu perispírito. Então, ele está dizendo que a pessoa viva, ela tem o perispírito dela. Esse perispírito se expande, é como se ficasse, ele até coloca como se ficasse uma nuvem ao redor da pessoa, e aí, pela vontade, ele imprime naquele perispírito expandido uma outra personalidade, uma outra forma. Ele plasma aquele perispírito expandido com a outra forma, que por exemplo, da garotinha que se transfigurou no seu irmão de 20 e poucos anos. Isso é possível graças à propriedade de expansibilidade e de plasticidade do perispírito. E Kardec vem nos dizer o seguinte: ora, se o perispírito de um desencarnado pode realizar o processo de expansibilidade e de plasticidade, por que o perispírito de uma pessoa encarnada também não poderia? Pode sim, e é isso que acontece, tá? Então ele vem falando aqui, olha, figuremos, ele disse, o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, ou seja, não se isola, não se distancia do corpo, mas se irradia ao redor do corpo, de maneira a o envolver como de um vapor. Nesse estado, ao redor, como se tivesse um vapor, ele pode sofrer as mesmas modificações que sofreria se estivesse separado do corpo físico, como no caso de um desdobramento ou de uma emancipação. Se perde a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornando-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Ele quer dizer o seguinte: quando o perispírito, eu já vou para as dúvidas de vocês, tá? Quando o perispírito se expande, cobre o corpo como se fosse um vapor, ele pode perder a sua transparência. Ele ficou expansivo, tá? Aí eu vou perder minha transparência, porque o perispírito normalmente é transparente. Eu perco aquela transparência, adoto a fisionomia ou a modificação que eu quero e o meu corpo físico está naquela parte de dentro, interior, que passa a não ser mais visualizado, porque eu só vou visualizar o perispírito expandido, sem a transparência e modificado pela sua propriedade plástica numa outra pessoa, ok? Então ele diz aqui, isso fica de tal sorte, é tão real, que o corpo verdadeiramente desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Então eu modifico o meu perispírito como eu desejar, certo? Deixa eu olhar aqui um pouquinho as perguntas de vocês. O baile da gaiola pergunta: o que é aquela criança passando aí atrás? Aonde? De mim? Aí atrás da onde? Tu estás vendo criança passar aqui? Só se meus filhos não passaram aqui, então tu estás conseguindo ver algo que eu não estou conseguindo, tá, meu anjo? O Paulo pergunta: por que algumas pessoas têm a áurea bem maior e mais poderosa? Tudo decorre da evolução, tá? Todos nós refletimos o que somos, luzes ou sombras. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa já mais evoluída, naturalmente,
eu vou ter luz, eu vou refletir luz. Então, a minha aura, ela vai refletir na realidade já a evolução que eu tenho. Aquelas pessoas que ainda são muito imperfeitas, muito materializadas, muito voltadas ainda para o plano físico, elas não vão refletir. A aura delas, na realidade, ainda é uma aura escura, enegrecida. À medida que nós evoluímos, nós vamos refletindo a luz. E é por isso que algumas pessoas conseguem visualizar a aura das outras pessoas mais luminosas, menos luminosas, de vários tons, de várias cores, porque isso reflete o interior e o momento também de cada um. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente evoluída, tá? Então, naturalmente, eu tenho uma aura mais clara. Mas eu posso, em alguns momentos, estar entristecida, estar passando por alguma dificuldade que baixa o meu padrão vibratório, certo, Paulo? Então, nessas situações, a minha aura seguramente vai ficar com uma cor diferenciada ou vai ter um brilho muito menor. Por quê? Porque os meus sentimentos naquele momento foram suficientes para que a aura se modificasse, tá? No plano espiritual é a mesma coisa. Os espíritos iluminados, eles têm luz, eles emitem luz, eles brilham. E quem é imperfeito é um espírito opaco, sem luz, ok? Aqui o Paulo diz, percebo, pois quando passo perto de algumas pessoas, sinto algo tipo o vento no ambiente fechado. Exatamente, porque o que você sente, Paulo? Você provavelmente, pelo seu depoimento, você tem mediunidade sensitiva. Que a mediunidade sensitiva é essa que você consegue perceber as energias das pessoas, você consegue sentir o ambiente, você consegue sentir se aquela pessoa ela tem uma energia boa ou não. Você pode até mesmo, se você tiver também a mediunidade de vidência, você vai conseguir identificar a aura, a energia que aquela pessoa emite, que pode ser positiva ou negativa, tá? Então isso independe de lugar aberto ou fechado, porque isso aí vem da pessoa, vem de cada um de nós, certo? Então essa tua percepção já é um indicativo de que você tem mediunidade. O ideal realmente é que você possa trabalhar essa mediunidade, continuar estudando, continuar acompanhando aqui conosco e, se possível, trabalhar a mediunidade na parte prática, mas aí precisa de um centro espírita confiável, tá? Por quê? Porque por mais que nós tenhamos aqui a possibilidade de estudar a parte teórica, não tem como eu ajudar você no desenvolvimento gradual, seguro da mediunidade pela internet, tá? Se eu pudesse, eu faria isso, mas realmente não é possível. Então, num centro espírita, há cursos preparatórios na área da mediunidade, onde nós vamos, de forma gradual, desenvolvendo a mediunidade das pessoas, para que não haja temor, para que não haja, digamos assim, qualquer desconforto, tá? Então, por isso que nós indicamos um centro. Agora, observação. Quando eu digo aqui centro espírita sério, como eu dizer, Evelyn, como eu vou saber se o centro espírita é sério? A sugestão que nós damos é que vocês possam procurar, primeiramente, a Federação Espírita da cidade de vocês. Porque a Federação Espírita segue as regras da Federação Espírita Brasileira. Então, a Federação Espírita Brasileira tem a doutrina espírita como ela é, codificada por Allan Kardec, baseada na codificação. Então, não há, digamos assim, distúrbios, desvirtuamento da doutrina espírita real. Ok? Então, se, por exemplo, a Federação Espírita da cidade de vocês, ela for muito longe, às vezes da residência, perguntem da federação, olha, qual é o centro espírita que vocês orientam, que seja mais próximo da minha residência, para que eu possa estudar, para que eu possa realmente frequentar de forma segura. Porque existem muitos centros que se dizem espíritas, mas na realidade são espiritualistas, com rituais, com outros tipos de acessórios, regramentos, coisas que não existem na doutrina espírita, que segue Allan Kardec, tá? Então, vocês precisam ter esse cuidado para que vocês possam desenvolver a mediunidade de forma bem orientada, ok? O Gui pergunta, gostaria de fazer uma última pergunta sobre desdobramento. Diga, meu querido, quando isso ocorre, o anjo da guarda acompanha o perispírito desdobrado? Desculpa fugir do tema da transfiguração, não se preocupe não.
Acompanha, ele vai estar sempre à nossa disposição, mas ele vai nos acompanhar se nós estivermos sintonizados com ele, porque senão ele vai estar do nosso lado querendo nos levar para atitudes salutares e eu vou buscar os imperfeitos, porque o meu coração está conectado, sintonizado com a espiritualidade inferior. Então, quando eu estou bem intencionada realmente para isso, ele nos acompanha com certeza, ele vem nos buscar e nos conduz para os trabalhos, para os estudos, para as visitas espirituais, tá bom? Sem problema nenhum, ele está à nossa disposição, digamos assim, para isso, depende de nós. A Soraya pergunta, por que às vezes eu olho para uma pessoa e falo como ele é e como ela age? Porque você tem também sensibilidade mediúnica. Vejam, meus amigos, isso não é nada de anormal. O médium, ele não consegue perceber o espírito desencarnado? Ele não consegue perceber se o espírito desencarnado está triste, se ele está alegre, como ele é. Ele não consegue dar psicofonia, muitas vezes, transmitindo todas as emoções do espírito desencarnado? Ora, o espírito desencarnado, ele está apenas sem um corpo físico, mas ele é um perispírito e está junto com o espírito dele, que é a consciência dele. A energia do espírito desencarnado é percebida pelo médium, certo? E o médium percebe as energias das pessoas físicas também. Todos nós temos energias. Inclusive, essa capacidade de perceber o que a outra pessoa às vezes está pensando, às vezes os médiuns comentam comigo que eles sentem um certo incômodo, tá? Porque é um processo telepático. Nós nos comunicamos, os espíritos se comunicam pela telepatia. E o médium entra em contato com os espíritos desencarnados por telepatia. E quanto mais afinado nesse processo telepático, mais capacidade você tem também de perceber o outro encarnado. Mais capacidade você tem de sentir as emoções dele, de perceber às vezes até a problemática dele, sem que ele diga absolutamente nada. É um processo telepático, você capta as energias. Então os médiuns às vezes se sentem como se eles estivessem assim se intrometendo sem permissão na vida do outro, tá? E aí eu digo, não se preocupe, se você teve acesso à problemática dele, ao que ele está sentindo, como ele é, utilize isso em benefício daquela pessoa, ore para aquela pessoa, para que ela possa ficar bem, para que ela possa melhorar, para que ela possa superar as suas dificuldades. Utilize os recursos que você tem da oração e do bem para tentar ajudar aquela pessoa. Você não precisa ir até ela dizer que você ouviu, que você sabe, que você, enfim, teve acesso a essas informações. Não há essa necessidade, mas você pode, sem problema nenhum, orar por ela para ajudá-la de alguma forma, ok? Vamos então continuar um pouquinho aqui no nosso fenômeno da transfiguração. Aí ele diz aqui, um dos questionamentos trazidos por Kardec, e que ele diz assim, que ele não traz uma resposta definitiva, assertiva, mas ele traz uma hipótese. Ele diz o seguinte, na hipótese da garotinha, ela era menor e o que aconteceu? Ela se transfigurou numa pessoa adulta, uma pessoa maior, certo? Ganhou uma proporção maior. E se fosse o inverso? Por exemplo, se uma pessoa adulta, como por exemplo eu, quisesse me transfigurar numa criança menor, isso seria possível? Como eu poderia, digamos assim, tornar invisível a parte que excede? Porque uma criança seria mais baixa, vamos supor. Então essa parte aqui, que é minha, como isso poderia acontecer? Como isso se tornaria invisível aquela parte que excede, né, as partes excedentes do corpo da pessoa adulta, para que ela pudesse se transfigurar numa criança pequena? Numa criança só pode ser menor, né? Pequena. Então Kardec, ele não dá uma resposta decisiva, assertiva, mas ele diz o seguinte, que é possível que da mesma forma que eu consigo tornar invisível o corpo real, eu posso, a partir do momento que o perispírito se expande e adota aquela forma ao meu redor, aquele vapor, naquele momento, aquele vapor, digamos assim, apaga a parte que excede do meu corpo, deixando que apenas a parte transfigurada, a criancinha, digamos assim, se faça presente e seja percebida. Então ele diz que isso é plenamente possível, tá? Embora ele não coloque de uma forma muito assertiva, porque ele diz que ele não conheceu um caso assim, mas ele entende que isso seria possível dessa forma.
Meus amores, nós temos aqui 1 minutinho e meio para terminar nossa live, tá? Eu vou ler aqui a pergunta do Carvalho e nós já vamos ter que nos despedir, tá bom? Que o Carvalho diz: boa noite, em um tratamento de desobsessão tive uma incorporação, aí descobri que tenho mediunidade. E agora, qual será o meu primeiro passo? Estudar. Realmente começar estudando, se possível, os princípios da doutrina através do curso chamado Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o ESD, tá? Para na sequência você fazer o curso de mediunidade, estudo e prática, que aí você vai estudar só sobre a mediunidade, como nós estamos fazendo aqui no estudo do Livro dos Médiuns, e desenvolver de forma bem orientada no centro a sua mediunidade. Então, primeira coisa, estudar. Continue conosco sempre aqui nas lives de segunda-feira, no estudo do Livro dos Médiuns, mas, se possível, faça também os outros cursos que muitas vezes os centros espíritas oferecem. Assim você vai ter realmente a oportunidade de desenvolver a mediunidade de forma segura e confiável, tá bom? Meus amores, 30 segundinhos, só quero agradecer vocês sempre pela presença, pelas perguntas, tá bom? Na próxima semana nós vamos começar o tema Laboratório do Mundo Invisível. Vamos estudar como é que os espíritos fazem as coisas no plano espiritual. Casas, roupa, alimentação, que matéria-prima eles utilizam, como é que isso acontece no plano espiritual. Eu aguardo vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigada, agradecer a Papai do Céu pela presença sempre aqui conosco. Um grande abraço, amigos. Até amanhã e semana que vem.